Bom, rapaziada, tem algumas coisas que o tempo, eles nos mostra a verdadeira resposta. Aquilo que você pergunta, o tempo, ele vai e te mostra. Em meados de junho, né, se eu não estou enganado, o Daniel Paulista deixou o clube do Remo. Deixou o Remo e foi treinar o Sport. Foi lá ser rebaixado junto com o Sport. E quem assumiu o Remo em 2 jogos foi o Flávio Garcia, que vai estar no banco de reservas amanhã contra a equipe do Volta Redonda. O Flávio Garcia esteve à frente do Remo contra o Operário, naquele jogo em que o Remo venceu na Bacia das Almas, né? Depois de sair perdendo no segundo tempo, conseguiu virar. E depois o Remo sofreu do próprio veneno com o Flávio Garcia, que foi justamente o jogo contra o Atlético Paranaense, aonde o Remo abre o placar bem no início do jogo ali, se defende o jogo todo, igual um time covarde, e o Atlético vira o jogo com Allan Kardec, que inclusive deve parar de jogar nessa temporada. Muitos torcedores, depois daquela vitória contra a equipe do Operário, pediram para o Remo efetivar o Flávio Garcia. Não, efetive o Flávio Garcia, dá continuidade ao trabalho do Daniel Paulista. Só que a gente percebeu, naquele jogo contra o Atlético, que seria um erro. Um erro maior ainda foi ter trazido o Antônio Oliveira. E aí já não tem mais nenhuma obstenção sobre isso. Mas a sua resposta, se você perguntasse se o Flávio Garcia daria certo como técnico do Clube do Remo, você tem na escalação que o Remo vai utilizar contra o Volta Redonda. É por isso que ele é auxiliar, gente. É por isso que ele é auxiliar. O Remo não jogava bosta nenhuma com o português. Ao invés do Flávio Garcia mudar pelo menos a formação, não. Ele vai manter a mesma formação, com o mesmo Natan Santos horroroso do lado direito. Aliás, eu queria muito saber se o Pedro Costa, o Marcelinho deve estar batido, né? Mas acredito que o Pedro Costa não deve ser pior que o Natan, cara. Defensivamente, eu acho que não. Ofensivamente, o que o Natan produz? O que o Natan produz? Me diz. Porque ele vai utilizar basicamente o mesmo time. O pior. Ele vai botar o Pedro Castro no meio de campo. Aí vão vir os amantes. Aqueles amantes que não vieram defender o treineiro aqui, para não passar vergonha, né? Porque ia ser jantado aqui nos comentários. Mas os amantes vêm aqui. Já tá secando o time. É o mesmo amante que quando vê o Pedro Castro errar, faz igual um avestruz, coloca a cabeça debaixo da terra. Só para não assumir que tá errado. Mas tudo bem, o Pedro Castro vai jogar e eu vou torcer para ele jogar. Não, amante, calma, tá? Não fica, não roda a baiana não, calma. Falar em baiana, daqui a pouco eu tenho um recadinho pro Vitória. Mas baiana já, amante, calma, cara. Calma, eu vou torcer amanhã pro Remo ganhar. Se esse é a sua preocupação, fique despreocupado. Amanhã eu vou ligar a TV e vou torcer até o último minuto pro Remo ganhar o Volta Redonda. Porque antes das minhas opiniões, daquilo que eu acredito, eu sou torcedor. E torço todas as vezes pro Remo. Mas vamos voltar lá pro time titular. O time que o nosso querido Flávio Garcia, cabeça de Rolon, vai colocar amanhã em campo é esse aqui. Marcelo Rangel no gol, até aí tudo bem, né? Lateral direita, o pavoroso, tenebroso, patético, vergonhoso Natan Santos. Né? Esqueci algum adjetivo pra ele? Não posso chamar de lixo, né? Não posso falar que ele é uma broa. Não, uma broa posso, né? Não posso chamar palavrões, nem xingar ele, nada, não posso. Não é isso? Eu prometi isso pra vocês, vou continuar. Mas eu posso falar que ele, como lateral, eu tô falando do Natan como lateral. O que ele vem apresentando nos últimos jogos. Pavoroso, tenebroso, né? Displicente, principalmente displicente. Erra tudo que tenta. Esse é o Natan. Eu tô errado? Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários. Natan intocável na direita. Lá no meio, na dupla de zaga, né? O Klaus e o Reinaldo. Até aí não muda nada, né? São os melhores que a gente tem. E na lateral esquerda, Alan Rodrigues. O Jorge vai ficar no banco de reservas. Eu só começaria com o Alan Rodrigues por conta disso. O Jorge tá fora de ritmo. Mas colocaria o Jorge no decorrer da partida para ganhar ritmo.
O Jorge precisa ganhar ritmo porque tecnicamente não tenho o que falar dele referente ao Alan e nem muito menos ao Sávio, né? Pra mim, o Jorge, tecnicamente, bem fisicamente, ele é titular absoluto nessa lateral esquerda do Remo aí. Meio de campo, Caio Vinícius, Pedro Castro, cara de chibé, e mais à frente deles, ali, teremos o Natan Pescador. Né? Natan Pescador, bora jogar bola, né? Bora jogar bola, tá bom, né? Acho que tá bom, né? Vamos jogar bola, a gente vai precisar muito de você amanhã. No ataque, Janderson, olha só o Janderson, cara. Olha só o Janderson. Janderson, Marrone e o João Pedro. O formato do time é o mesmo do português, tá? É o mesmo. Eu mudaria, colocaria um 4-4-2, cara. 2 atacantes ali, povoaria mais o meio de campo, tentaria colocar esse time para jogar mais ali, ter mais a bola, até porque contra o Volta Redonda vai precisar disso. O Volta Redonda vai explorar contra-ataque, e a gente, não tendo a posse de bola, povoando mais ali, a gente impede que o Volta Redonda crie jogadas. E se a gente impedir que o Volta Redonda crie jogadas, se a gente conseguir neutralizar o Volta Redonda, nós temos grandes chances de vencer a partida. Mas esse é o time, tá, gente? Esse é o time. Qualquer coisa diferente disso aí, eu vou estar surpreso. Pedro Castro titular, Natan Santos mantido. Esse é o time do Remo. Bom, ontem, oficialmente, nas redes sociais, o Clube do Remo anunciou Guto Ferreira como treinador. O que mais me deixa, assim, esperançoso no trabalho do Gutão é justamente o currículo dele, né? Não se compara ele com o Antônio Oliveira. Mas também o fato dele trazer um preparador físico. Pasmem, o Antônio Oliveira tinha 4 auxiliares e nenhum era preparador físico. Agora o Gutão vai trazer aí um preparador físico, além dos seus auxiliares também, que vão ajudar ele ali no trabalho, no mapeamento, principalmente no desempenho dos jogadores. Inclusive, tem alguns jogadores, Guto Ferreira, que estão barrigudos aí. O Jadson é um. Passa a mão na cabeça não, já cobra logo. Põe pra correr. Se ele fizer beicinho, fizer com um biquinho, não quero, afasta e rescinde o contrato. O Remo não é casa de caridade. O Remo não tá fazendo um favor pro Jadson, não. Ele veste a camisa 10 do Remo. Uma camisa 10 histórica. Pesadíssima. O último grande jogador que vestiu essa camisa chama-se Eduardo Ramos. Que também não era nenhum grande exemplo de profissionalismo, tá? Mas, tecnicamente, ninguém discute do Eduardo Ramos. E ele não fazia corpo mole dentro de campo. Ele corria. Ele bebia as cachaças dele, mas ele corria. Ele corria, ele dava assistência, ele jogava. Quando o time precisava dele, ele jogava. Em 2015, ele foi um cavalo em campo. Não tem nem o que falar. Não tem nem o que dizer. Então, o Jadson veste uma camisa histórica, pesada, do Remo. Então, ele tem que ser cobrado como tal. Se ele está passando por algum problema psicológico, o Remo precisa dar o acompanhamento necessário para ele. Eu concordo plenamente. Ele resolve lá a questão psicológica dele. É complicado você trabalhar com problemas psicológicos, é claro, é complicado. Isso não é bobagem, isso não é frescura, é coisa séria. Se ele estiver passando por isso, psicólogo, acompanhamento, quando ele estiver melhor, ele volta. Porque qualidade o moleque tem. O moleque é bom de bola, ninguém desaprende a jogar bola. Agora ele tá barrigudo, ele tá gordo, ele tá mais gordo que eu, pô. E ele ganha pra isso. Ele ganha pra manter o corpo dele em dia. Então, preparação física, colocar esses jogadores pra correr, todos eles. Todos. Para se preparar fisicamente, para entregar fisicamente o que eles não estão entregando também. Porque o treineiro era horroroso? O treineiro era horroroso, não tem o que falar. Mas o time do treineiro também era mal preparado fisicamente. E a gente via isso, a gente percebeu isso. E eu acho que a chegada do Guto Ferreira ela é boa justamente por isso também. Ele traz um profissional junto com ele. Um cara que tem 5 acessos no currículo, ficou muito tempo desempregado, na minha opinião, tá? Porque alguns clubes... de uma certa maneira demitiram aí, o Novo Horizontino é um, né? Eu achei até que o Novo Horizontino fosse contratar o Guto, contratou o Anderson Moreira, que também era um dos nomes que eu queria ver no Remo, né? Que eu achava que tinha um currículo interessante também. E o Guto Ferreira ficou desempregado ali. Lembrando, o Remo demitiu o Antônio Oliveira naquele jogo contra o Criciúma. O Brás bateu na mesa, o Remo tinha contactado o Guto Ferreira, não era fake news, não era nada disso. O Remo tinha entrado em contato com o Guto Ferreira e estava só esperando a rescisão do Antônio Oliveira. Não foi assinada, ele foi mantido, mais 2 jogos jogados fora, e aí mantivemos o Antônio Oliveira no comando técnico e ele
foi demitido agora nessa última derrota vexatória dentro de casa. Então o Guto Ferreira chegar no clube do Remo é uma vitória já pro Remo, cara. É um grande profissional. Tenho certeza que ele vai fazer um trabalho bom, né? O Remo agora tá em boas mãos. Não sei se vai subir, não vou dizer aqui que vai subir, só o tempo dirá isso. O Remo precisa vencer 2, 3 jogos seguidos aí para recuperar a pontuação e voltar para a briga. E aí a gente pode falar sobre uma eventual briga de acesso, alguma coisa do tipo. Mas por enquanto, o Remo precisa se recuperar no campeonato. E claro, buscar logo os 45 pontos, que é a primeira meta a ser batida. Rapaziada, só uma última informação. Ontem foi dado o prêmio de bola de ouro, né? Bola de ouro pro Dembélé. Dembélé ganhou, Rafinha absurdamente ficou em quinto. Isso aí é inacreditável. E eu não vi uma premiação de empresário do Bola de Ouro. O melhor empresário do ano. Empresário que fez algo mais absurdo. O dia que tivesse a premiação no Ballon d'Or, na Bola de Ouro, essa premiação, quem tem que ganhar é o empresário do Antônio Oliveira. Esse cara é um gênio. Ele é um gênio, gente. A informação que está rolando nos grupos, acho que você também recebeu, é que o treineiro é um dos nomes cotados para assumir o Vitória. Gente, é inacreditável. Eu não sou mau caráter, eu vou ajudar os meus irmãos aqui do Leão da Barra, porque tenho certeza que tem alguns torcedores do Vitória que seguem o nosso trabalho. É horroroso. Afastem o Vitória desse cara, ele vai rebaixar mais ainda o Vitória. Não tem condições. Não tem. Gente, torcedores se você torce pro Vitória, compartilhe esse vídeo com os seus amigos aí do Vitória. Cara, eu nunca vi um técnico tão ruim na minha vida. E esse papo de que ele aproximou o Remo do G4 é mentira. Mentira, o Remo brigava mano a mano com a outra rapaziada lá pela vaga do G4. E esse treineiro chegou e praticamente incinerou a nossa chance de acesso. A gente tem chances mínimas hoje por causa do Antônio Oliveira. Então esse papo aí de que ele aproximou o Remo é mentira, é papo furado. É potoca. Não, negativo. Não façam isso. Não façam isso. Esse cara é um enganador. Ele é um mentiroso. Não contratem ele, cara. Vocês vão contratar esse cara, o Vitória vai estar assinando ali, abaixo assinado, de que esse cara, de que vai jogar a série B do ano que vem, tá? Vão atrás de outro treinador. Tem muito treinador bom no mercado. Vão cair no papinho gostoso do treineiro, vocês vão cair de divisão. Escutem o que eu estou dizendo, tá? Deixa aí o comentário, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.